Sejam bem-vindos ao SOS Psi, começando novamente nessa quarta-feira com a perguntinha: como superar um término? Acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber a resposta, né? Então vamos lá, vou esperar um pouquinho para vocês entrarem. É um tema bem importante. Na verdade, a pessoa colocou como superar um término, mesmo sendo que ele ainda manda mensagem. Eu vou falar como a primeira pergunta, né? Vou explicar nessa questão de como superar o término. E depois eu falo dessa questão de quando ainda o ex continua tentando entrar em contato e tudo, tá certo? Então vamos lá. Na psicanálise, puxando já um pouquinho para minha abordagem, ela fala que o término ele é considerado como uma morte em vida. Por quê? Uma morte porque aquela relação, aquele relacionamento, né, já não existe mais. Principalmente aquela identidade que aquela pessoa constrói, né, com seu parceiro, com sua parceira, né, que é desenvolvida em conjunto, não existe mais. E por isso que dá aquela sensação de estar perdido, de sentir aquele vazio. Uma coisa que é muito importante é a gente tomar cuidado desse vazio. Por quê? Quando a gente sente o vazio, a gente quer o quê? Preencher. E muitas vezes a gente não sabe o que realmente está levando a esse vazio. Então eu vou tentando preencher através de compulsões. Então seja lá pela compulsão alimentar, pela compulsão, sei lá, dormir o dia inteiro ou não dormir, de sair muito ou de não sair de casa, até aqui mesmo nas redes sociais, né, postar bastante coisa, né, de forma exagerada, né, então assim, é entender que os extremos vão te machucar, os extremos sempre machucam, então por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né, da questão do término. E aí Freud fala uma frase que é assim: deixa o outro ir e deixa-se perder. Esse deixar-se perder, ele quer falar no sentido de você buscar essa nova identidade, né? Vamos pensar. Para a gente buscar essa nova identidade, eu preciso entrar num processo do autoconhecimento, que, como você já sabe, é o nicho que eu uso aqui no meu Instagram, né? É o que eu estudo aqui, que eu comento sempre com vocês sobre o autoconhecimento. E para mim, por que isso foi tão importante e porque para mim isso é a base? Porque quando eu conheci, né, quando eu terminei meu relacionamento, aquela pessoa eu conheci desde os meus 15 anos. Então, desde os meus 15 anos até hoje, foi um processo que eu tive construir a minha identidade junto com aquela pessoa. Então, quando você termina um relacionamento, queira ou não, você acaba se perdendo nisso, né? Porque parece que você não se conhece, você não sabe quem que você é, o que você gosta de fazer, o que você tem vontade. Então, você acaba tendo esse sentimento de perda. E por isso que o Freud fala dessa questão, deixa-se perder, mas para você buscar essa nova identidade, buscar essa reconstrução do seu autoconhecimento, né? O poder do autoconhecimento é incrível. E eu sou prova viva disso, porque é importante a gente se conhecer, é importante a gente se amar, é através desse processo que a gente vai trabalhando, né? Aquela seguinte exemplo, quando você chega em casa à noite, só tá você sente que é uma solidão ou uma solitude? Porque se a gente for ver, solidão é você sentir que você foi abandonado, é você sentir que está sozinha, de que ninguém gosta de você, que você não foi suficiente. Mas a solitude é quando você já tem esse autoconhecimento de que você é suficiente para você, que você pode suprir sim as suas necessidades, não dependendo do outro, que você pode amar a sua própria companhia. Então existe uma diferença. Por isso que é importante esse processo. Na psicanálise se fala muito nessa questão de trabalhar quando existe o término, né? Mas eu não vou passar, não existe uma receita de miojo sobre como superar um término. Até porque cada um vai elaborar de uma forma subjetiva, né? Mas tem como a gente pensar em alguns certos processos. E um dos primeiros que eu marquei aqui para vocês
assuma a responsabilidade da sua própria felicidade, né? Não coloca na mão do seu ex como se ele foi embora e foi embora também toda a sua felicidade, todas as possibilidades de sonhos, de realizações. Não, tudo bem, o sonho com aquela pessoa foi frustrado? Sim, foi, se você sonhou em casar com ela ou ter filho com ela, mas ainda existe você aí, né? Isso pode ser que não se realizou hoje, mas pode se realizar futuramente. Isso depende de você, né? Você existe, a sua vida ainda existe, né? Aquela pessoa não levou a sua vida embora. Então, olha mais para isso, se responsabiliza pela sua própria felicidade, não joga isso no outro, né? O segundo o segundo ponto importante é que você aceite e que você viva esse momento. Não adianta jogar debaixo do tapete e fingir que tá tudo certo, que nada aconteceu, né? Uma hora vai aparecer, né? Uma hora você vai se sentir, pode vir também quando a gente acaba fugindo muito de um sentimento, pode trazer algum tipo de transtorno, seja lá uma crise de ansiedade, uma depressão. Então, não adianta você fugir, viva esse momento. Sei que não é um momento prazeroso, sei que não é um momento que todo mundo gosta de viver, mas viva esse momento para que você possa elaborar e seguir em frente, né? Esse é o ponto mais importante, na verdade. E o segundo, na verdade, é entender também que o momento ele é transitório, não é definitivo, tá? Sou prova viva disso. Então, viva o que tem que viver nesse momento, se for para chorar, se for para ficar quietinha, sinta e elabora, tá bom? O terceiro ponto que eu coloquei também é abrir mão das mágoas, é de se perdoar, porque muitas vezes a gente se acha, nossa, como eu fui trouxa, como o outro me enganou, como eu fui idiota, né? Eu sempre escuto essas palavras, enfim, se perdoe por isso, perdoe o que a outra pessoa fez, se desprenda dessas mágoas. Não quer dizer que você está minimizando o que o outro fez, ou que o que o outro fez está tudo bem, é aceitável. Não estou falando isso. Mas você tem uma escolha. Ou você escolhe viver essa mágoa e levar ela pro resto da sua vida, né? Sempre revivendo, sempre se machucando, ou você tem a escolha de ser livre, né? De se livrar disso e seguir em frente. Porque depois que acontece tudo isso, depois que a gente elabora o término, tudo, a gente tem uma escolha de a gente permitir que ainda o outro continue nos machucando ou não, né? E aí entra também como uma resposta lá da perguntinha da seguidora que ela falou, de novo a pergunta: como superar um término sendo que ele ainda manda mensagem? É você entender por que ainda você está permitindo que ele te mande mensagem, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente busca entender também os nossos limites e dar esses limites ao outro, né? Mostrar o nosso limite para o outro, porque o outro não vai saber mesmo. Eu preciso saber e assim colocar isso para o outro. Então, se ele ainda está te mandando mensagem, te procura, dá esse limite. Se você está vendo que está te machucando, dá esse limite. Muitos pacientes falam, Jenny, mas eu acho que, será que se eu bloquear vai ser infantil? Não, é um autocuidado, não é infantilidade, né? Se a pessoa ela não entendeu que você não quer mais, que você, né, quer que ela segue a vida dela e você siga a sua, se ela não consegue entender, se ela te procura ainda de alguma forma, então bloqueia, tira das suas redes sociais, né? Vai tentando colocar esses limites, né? Para que a outra pessoa entenda que não faz mais parte da sua vida. Agora, se para você tá difícil colocar esses limites, é importante você buscar entender o que ainda faz com que você permita que o outro te fere, né, te machuque. E aí é importante também a gente trabalhar isso em terapia, né, buscar terapia, que ali a gente vai buscar o autoconhecimento, buscar dar esses limites, a elaborar esse luto, né, que para a psicanálise um término, seja lá de um relacionamento amoroso, de uma relação de amizade, enfim, é um luto que a gente vai viver e é importante que a gente viva esse momento, tá certo? Então,
Trabalhe isso em terapias, caso for difícil, busque um profissional, mas esses são uns pontos importantes para a gente pensar sobre um término, tá bom? Um beijo, espero